Oi, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre casamento, um tema que eu amo, um tema que revolucionou minha vida. Quem me conhece assim de perto, quem me conhece, quem é próximo na minha vida diária, sabe o quanto que eu sou a favor do casamento, o quanto que na minha vida eu evoluí com o casamento. E é um presente, é realmente um presente magnífico de Deus na nossa vida. E aí eu quero te dar algumas dicas, te dar alguns direcionamentos para que você possa glorificar Deus com o teu casamento, assim como a gente busca aqui em casa fazer isso diariamente. O casamento é importante porque Deus nos dá ele de presente realmente, né? Ele nos aconselha que não estejamos só, formemos uma família, que possamos glorificar a Ele, testemunhar a glória dele diariamente com esse presente que ele nos dá. Logo ali no começo, né, em Gênesis, quando ele faz o homem, quando ele decide criar o homem à sua própria imagem, logo em seguida ele percebe que não é bom que o homem esteja só. Então ele logo já faz uma mulher, uma auxiliadora, uma ajudante para que o homem possa crescer junto com essa mulher. Porque realmente é esse o sentimento que eu tenho de crescimento juntos, de estar junto com uma pessoa que possa te ajudar a glorificar, a honrar a Deus, a evoluir. É até um testemunho muito forte que eu tenho na minha vida, porque depois do casamento foi quando eu consegui evoluir profissionalmente, espiritualmente. Eu evolui muito em questão também de maturidade, eu entendi muita coisa, eu consegui me submeter muito mais, eu consegui confrontar muito mais o meu coração. Então, eu acho o casamento realmente um presente de Deus para que a gente possa cada vez mais crescer na vontade dele. E é bom demais também quando a gente entende que o casamento é uma forma de glorificar a Deus, ele é feito para isso. Ele não é só uma festa linda que a gente realiza sonho, que a gente aproveita um tempo ali, questão de horas com a nossa família, que a gente coloca uma roupa maravilhosa, um vestido branco lindo. Não é só sobre isso, né? Casamento é uma construção. Casamento é você estar ali com o teu parceiro nos momentos que você acorda chateado, que você acorda triste, mal-humorado, e mesmo assim você decide amar, olhar com misericórdia, ser manso. Nos momentos difíceis ali, de repente uma questão financeira, é importante, né, que Deus usa muito o casamento para trabalhar o nosso coração. Eu me sinto tendo lugar de fala para falar sobre esse assunto, porque eu já sou casada há quase 7 anos, eu tenho 28 anos atualmente, e eu casei com 22, eu tinha acabado de fazer 22 anos, eu fiz 22 anos em outubro, e em novembro eu casei. Eu casei em 2017, e agora a gente tá em 2024, em novembro desse ano a gente faz 7 anos de casados. Então, assim, a gente casou nós casamos jovens, e eu sempre comento que se eu soubesse o quanto o casamento é bom, eu teria casado até antes ainda. Meu marido tem 30 anos atualmente, ele tinha 23 quando a gente casou. A gente evoluiu demais, a gente cresceu demais, a gente conquistou muita coisa. Deus confronta nosso coração diariamente, Deus usa ouvir pra confrontar meu coração. Deus usa ele nas atitudes, nas situações, pra realmente me ajudar. E eu sou muito grata por tudo que Deus proporciona em relação a esse assunto de casamento na nossa vida. E é realmente um triângulo, né? Quando a gente tá mais próximo de Deus, é quando a gente tá mais próximo um do outro. A submissão a Deus, inicialmente, é você entender que você faz tudo pelo seu parceiro pra agradar a Deus. Quando você entende isso, é o primeiro princípio, assim, que eu acho que pode te ajudar no casamento. Bom, então vamos lá, que eu vou te passar 5 fatores pra você buscar ter um relacionamento saudável, porque infelizmente hoje em dia eu acho que cada vez mais o casamento tá desvalorizado, tá se tornando mais comum jovens da nossa idade casar e pensar em divórcio depois da primeira dificuldade. O primeiro fator que eu separei aqui, e o mais importante, eu tenho certeza disso, ter Deus como centro do seu casamento. Que você possa buscar e entender que você não tá sendo, como esposa, submissa ao teu marido para agradar o teu marido, que você tá sendo submissa ao teu marido para agradar a Deus. Que o teu marido não tá buscando ser o líder da tua casa, que teu marido não tá passando por tudo que ele passa, também não é pra te agradar, é pra agradar a Deus. Então, essa intenção de ter Deus como centro do casamento vai muito nessa perspectiva de se submeter à vontade dele, de servir, né, ao teu marido, à tua família, e sempre buscando entender que não é para ele. Quando você se submete a uma vontade que não vai de acordo com o teu coração, não é
pelo teu marido, é para que Deus seja honrado e glorificado através da tua atitude. Isso é benéfico, isso traz uma paz que excede todo entendimento. A não ser que o teu marido esteja direcionando seja um pecado que também desagrada a Deus, em todas as decisões você precisa se submeter por causa do teu relacionamento vertical. Deus, ele tem o controle de todas as coisas, ele tem o controle de todas as permissões. Então, ele sendo o centro e as duas pessoas desse relacionamento entendendo a importância de que ele seja o centro, isso pode se tornar muito mais leve com o tempo. Se durante uma discussão, se durante uma situação, uma rotina, uma questão de organização, vocês se desentendem, é muito mais fácil a gente se colocar numa posição de autocomiseração, falar, mas ele é tão bagunceiro, ele não faz nada pra mim, ele não é romântico. Dessa forma, colocar no seu coração, tampando um buraco ali no seu coração com o seu marido, se você tentar buscar que o seu marido seja ali o centro do seu coração, ele nunca vai suprir a necessidade, né? Uma pessoa nunca vai suprir a necessidade da outra. Só quem é capaz de suprir a necessidade do teu coração, de carinho, de amor, de atenção, é o próprio Deus. Nos dá isso diariamente. Então, entendendo que ele é o centro do nosso casamento e tendo isso em vista, tendo em vista que é importante a submissão, o entendimento de que aquela pessoa também é pecadora, aquela pessoa também é miserável, aquela pessoa também precisa da graça, carece do amor e da misericórdia de Deus, fica mais leve. Porque se eu pensar sempre que eu sou a pessoa afetada naquele relacionamento, isso pode só dificultar e virar uma bola de neve, e às vezes uma coisa pequena pode se tornar uma coisa muito grande e fazer com que você perca um momento, ou uma maturidade, ou um crescimento que vai além daquilo que você tá vivendo. Então, durante esses 7 anos, uma coisa que eu aprendi muito foi isso. Não colocar as minhas expectativas em cima do meu marido, mas colocar as minhas expectativas, os meus desejos nas mãos daquele que eu sei que vai suprir, daquele que eu sei que já fez muito mais do que eu merecia, que é o sacrifício na cruz para me salvar e lavar o meu coração dos pecados que eu tenho. Mas diariamente eu luto contra esses pecados ainda. Eu preciso diariamente estar atenta em relação a isso. Então, a partir do momento que eu entendo que eu, como esposa, preciso agradar a Deus diariamente, fica muito mais leve, fica muito mais tranquilo. Fácil eu não digo, porque sempre é difícil, né? Amadurecer, crescer, mas é bom. Depois de um tempo a gente percebe o quanto é bom, o quanto ele é misericordioso, o quanto ele age nos detalhes. Então, qualquer dificuldade que você possa vir a ter, que você possa descansar no Senhor, que você possa pedir, que você possa ter paciência, porque Ele sabe tudo que a gente precisa. Ele sabe do que você precisa, tanto em questão de aprendizado, quanto em questão de necessidade física mesmo, na parte financeira, na parte de saúde. A permissão dele tá debaixo de toda a situação que a gente precisa, toda a necessidade. Que você possa descansar realmente no Senhor e entender que Ele tá ali pra você a qualquer momento. E não depositar isso no teu cônjuge. Outra situação importante que é da gente colocar aqui para buscar ter um relacionamento saudável é a comunicação. Infelizmente, a nossa imaturidade faz com que a gente pense que o nosso cônjuge é adivinha, que ele tem uma bola de cristal, que ele pode perceber com base nas nossas expressões faciais o que a gente tá pensando, o que a gente quer, o que a gente deseja, o que nos afetou, o que a gente tá sentindo. E isso traz muito da imaturidade mesmo. Eu percebo que isso, infelizmente, acontece muito por causa da imaturidade. E com o tempo, se você conseguir amadurecer isso no seu coração, você vai perceber o quanto a comunicação pode fazer diferença. Porque às vezes a gente não fala de primeira o que aconteceu, o que tá sentindo, e aí aquilo vai crescendo no nosso coração, e uma coisa que era desse tamanho acaba virando desse, e quando você fala já de uma forma que pode machucar. Essa questão do romantismo, né? A esposa sempre quer um pouco mais de carinho, um pouco mais de atenção. Mas você já falou pro seu cônjuge como você gosta que ele faça pra te dar essa atenção? Em qual momento? Porque eu queria tanto que meu marido fosse mais atencioso, que ele chegasse em casa com flores, que ele fizesse surpresa. Mas você já falou? Eu comento muito sobre isso, né? O homem, ele tem essa questão, assim, de precisar mais que a gente fale, precisar de comunicação. A mulher tem mais essa percepção de entender mais as coisas. Deus fez cada um a sua característica, perspectiva, a sua forma. Cada um tem ali a sua atribuição para que consiga entender e viver de uma forma melhor. Então, se você comunicar pro teu marido, olha, eu
sinto falta de atenção, eu sinto falta de você agir dessa e dessa forma, porque a minha expectativa se coloca nesse lugar. Eu aprendi muito em relação a isso. Às vezes quando você tá magoado com alguma coisa, às vezes quando você precisa de alguma coisa, é muito importante a comunicação. Se você não se comunicar, quando você decidir se comunicar, às vezes pode ser tarde demais. E é ali que podem acontecer as dificuldades, as comunicações que machucam, né? Que a gente possa ser realmente um instrumento, olhar com os olhos de Deus e ter misericórdia também daquela pessoa que não é adivinha, daquela pessoa que não tem uma bola de cristal pra adivinhar o que tá acontecendo só com base nas minhas expressões faciais. Então a comunicação é uma coisa muito importante que pode ajudar muito no teu relacionamento. Empatia também é uma coisa que é muito importante, é uma coisa que a gente se colocar no lugar do outro pode fazer totalmente a diferença no nosso relacionamento, pode ajudar muito, né? Porque a partir do momento que eu entendo que aquela pessoa precisa também ser olhada com misericórdia, precisa também de atenção, de que a gente olhe com os olhos de Cristo, faz completamente diferença. E nem sempre a gente exerce, né, a empatia. Eu não digo nem só em questão do casamento, do nosso relacionamento, eu digo em questão da vida mesmo. Hoje em dia as pessoas estão tão aceleradas, estão tão agitadas, buscando tantas coisas ao mesmo tempo, tão imediatistas, que esquecem que ali do outro lado tem uma pessoa que também tem perspectivas diferentes, que também tem desejos, que também tem sentimentos, né? Que também é uma pessoa miserável que carece da graça e da misericórdia. Então, que a gente possa sempre estar atentos para olhar aquela pessoa com os mesmos olhos que Cristo nos olha, que é os olhos de perdão, que é os olhos de amabilidade. A gente vê tanta dificuldade hoje em dia porque muitas vezes as pessoas estão pensando só no próprio ego, na sua própria situação. Isso eu vejo muito no coração, porque às vezes as pessoas estão colocando no coração, no lugar que deveria ser adorado a Deus, o seu próprio egocentrismo, a sua própria autocomiseração, altivez, que a gente possa realmente derrubar todos esses ídolos de coração para entender a importância de fazer com que a gente se coloque abaixo disso, porque aquele que era o maior, ele se colocou na cruz para salvar pessoas que não mereciam. Então, quem somos nós, né, para não olhar para aquela pessoa com misericórdia, não entender que, independente das atitudes daquela pessoa, ela vai colher as consequências. E a partir do momento que eu me coloco na frente para tentar colocar as consequências daquela atitude daquela pessoa antes de qualquer coisa, eu tô tirando o lugar de Deus, né? Eu tô tirando o lugar das consequências que aquela pessoa poderia colher com base nas perspectivas de Deus. Tudo que a gente faz tem uma consequência. Então, se aquela pessoa tá agindo de tal forma, primeiro que eu preciso olhar com empatia, porque aquela pessoa carece da misericórdia. Segundo, que essa pessoa precisa entender que a consequência ela vai ser colhida. E não depende de mim. Eu sou só mais uma pessoa que também carece da misericórdia e também vou colher consequências das minhas atitudes. Então isso cabe muito também pro casamento, pro relacionamento. Porque a partir do momento que a gente entende isso, fica muito mais fácil de a gente não buscar a nossa vontade a todo momento. De descansar em tudo que acontece. Óbvio que a gente pode aconselhar, conversar e tal, mas a questão de realmente sempre chegar e chegar a pontos mais complicados é realmente por causa do nosso egocentrismo e pela nossa falta de empatia. Então é muito importante a gente buscar ser empático no nosso relacionamento dentro da nossa casa, mas também lá fora, nos relacionamentos que a gente pode ter fora de casa. Rotina. Também aqui em casa também faz muita diferença a gente ter uma rotina estabelecida, a gente saber quais são as coisas importantes pra começar o dia, pra terminar o dia. Antigamente a gente ouvia muito, né, que o relacionamento não pode cair na rotina, mas na minha perspectiva eu acho que a rotina é o que mais ajuda no relacionamento. É o que mais contribui para o crescimento do casal. Você entender quais são as suas metas, quais são os seus planos, quais são os seus desejos, quais são os desejos do seu cônjuge e como vocês podem fazer para buscar aquilo, para conseguir aquilo juntos. A rotina ela pode te amadurecer, te ajudar, te fazer crescer. A rotina é bom você ter uma rotina com aquela pessoa que você ama, porque é ali naquela rotina que são os melhores momentos, na minha opinião. É quando o ordinário se torna extraordinário. Porque nem só de momentos felizes o tempo todo são feitos do casamento. E isso faz com que a gente perceba a importância de diariamente ter estabelecido ali como você pode, de pouquinho em pouquinho, de grãozinho em grãozinho, juntar vários momentos importantes, felizes e de aprendizado. Então é importante que você possa entender, estabelecer essa rotina, mesmo que seja não ter uma rotina, sabe? Mas
estabelecer ali organizações para o dia a dia ou para a semana, para o que você precisa para o seu planejamento, até na parte financeira, você planejar, se organizar e ter uma rotina, isso pode te ajudar também na parte financeira ali do casal, para que vocês consigam conquistar mais do que vocês precisam. E durante a rotina também vocês podem entender o quão é importante vocês às vezes se privarem do seu próprio ego, como eu falei no último tópico, entender a necessidade de você fazer aquilo que agrada a Deus. Quinto e último tópico, tempo de qualidade. Apesar de a rotina ser algo que vai te ajudar muito no teu relacionamento, você precisa incluir nessa rotina tempo de qualidade com o teu parceiro. Que seja semanal, que seja todos os dias, mas tomar aquele café da manhã juntos, assistir um filme no meio da semana, né, juntos, só vocês dois, viagens de férias, viagens de final de semana, tempos de qualidade só com o teu parceiro. Eu imagino que quem tenha filhos, nessa parte seja um pouquinho mais complicado, mas se esforça um pouquinho, tenta organizar aí a tua rotina para que você consiga priorizar ter esse tempo de qualidade, porque isso faz também completa diferença. Também são nesses momentos ali que você vai resgatar lembranças, que você vai criar memórias, que você vai aprender, que você vai conversar. Coisas simples, como por exemplo, a gente aqui em casa, a gente gosta muito de ir caminhando para algum lugar, ir para algum restaurante ou ir no cinema e fazer esse passeio caminhando. Na última folga do meu marido, por exemplo, do Vi, a gente foi no cinema e o cinema é, sei lá, uns 5 quilômetros por aí daqui de casa. E a gente fez esse trajeto caminhando. Nesse trajeto a gente sempre acaba decidindo coisas importantes para nossa vida, porque é ali que a gente conversa, é ali que a gente desenvolve, é ali que a gente toma decisões, é ali que a gente planeja, e aí depois a gente coloca tudo no papel para entender certinho como que foi essa situação. Então, às vezes, quando ali você tá no teu tempo de qualidade, que você tá relaxado, isso pode te ajudar muito. E nem sempre é algo que custe, né, naquela situação, pensando na parte financeira, às vezes nem sempre precisa ser esse tempo de qualidade, algo que gaste, algo que custe, né? Mas às vezes só alguma coisa que vocês dois possam fazer juntos e aproveitar juntos, que isso pode fazer completamente a diferença ali no casamento de vocês e no tempo de crescimento de vocês. Então era isso, eu espero que essas dicas básicas e rápidas tenham te ajudado de alguma forma, mas o mais importante é entender que o casamento é feito para teu crescimento, para glória de Deus, é para entendimento de que aquela pessoa ali pode estar sendo usada para trabalhar o teu coração primeiro. É como diz, né, lá em Mateus, que primeiro a gente tem que tirar o tronco que tá nos nossos olhos para depois a gente ver o cisco que tá nos olhos do nosso próximo. E às vezes o nosso próximo é o nosso marido, é a nossa esposa. A gente tenta olhar tantos defeitos e tantas dificuldades daquela pessoa e não vê o que Deus tá tentando trabalhar no nosso coração. Então eu acho que a parte mais importante, que mais me ajuda no meu casamento, tem sido isso, tem sido eu entender que em determinadas situações, às vezes Deus só quer trabalhar a minha mansidão e a minha paciência e a minha amabilidade e a minha capacidade de olhar com misericórdia para aquela pessoa, assim como Deus olhou com misericórdia para mim. E é muito importante também, você que ainda tá organizando o seu casamento, você que ainda é noivo, que é noiva, entender realmente qual que é o propósito dessa pessoa em relação ao casamento, ter direcionamento de que essa pessoa realmente vai querer agradar a Deus em primeiro lugar e depois você. Porque tendo o Senhor na vida como primeiro lugar, as coisas ficam muito mais fáceis de entender, de serem guiadas de forma que você olhe com misericórdia para aquela pessoa, que você não deposite todas as suas perspectivas em uma pessoa, mas em quem realmente pode cumprir as perspectivas e as expectativas do teu coração, tá bom? Eu espero ter te ajudado de alguma forma. Se você tem alguma dúvida, se ficou alguma dúvida, se você tem alguma sugestão de como eu posso te ajudar de alguma outra forma, deixa aqui nos comentários, deixa seu like, se inscreve aqui no canal também. Eu pretendo trazer mais esse tipo de vídeo pra te ajudar, pra te aconselhar, de repente a gente fazer algum tipo de estudo juntos em relação a essa parte do casamento. E sempre lembra que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e você pode buscar conselhos em relação a qualquer coisa da tua vida, especialmente nesse momento no casamento, nela, né, na palavra de Deus. Deus é misericordioso e Ele olha pra gente com tanto amor e tanto carinho. Quando a gente consegue olhar para as pessoas com esse mesmo amor e carinho também pode ser muito benéfico, tá bom? Me segue também lá no Instagram, que é tassiane.albuquerque. Era isso pro vídeo de hoje. Que Deus abençoe muito, muito, muito a sua vida. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!